Amados, a nossa vida com Cristo Jesus, a nossa vida diária com Todo-Poderoso, ela só cria raízes de fato, só cria raízes que possa nos sustentar quando nós doamos por completo a nossa vida para o Todo-Poderoso. Quando nós entregamos por completo a nossa vida para o Senhor. Quando nós abrimos mão do domínio da nossa existência, para que o domínio seja de Cristo Jesus. E o texto bíblico chama-nos a atenção para o amor que nós devemos ter para com Cristo Jesus. Essa entrega de vida que nós fazemos para o Senhor, ela tem como base o amor ao Todo-Poderoso. Quando nós amamos o Senhor, quando você ama a Deus de fato, de verdade, o Senhor vem sobre a tua existência e te envolve com toda sorte de bênçãos. Ele te ampara, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te abençoa. Enfim, o Senhor cuida da tua vida. Mas para que eu tenha esse cuidado do Senhor, para que nós possamos ter esse cuidado de Deus na nossa vida, é preciso observarmos os preceitos bíblicos. É preciso adequar a nossa existência àquilo que o Senhor fala na sua palavra. E quando nós, amados, meditamos na palavra de Deus, a palavra que é simples, quando você clama pela revelação do Espírito Santo de Deus, o Espírito abre o teu entendimento e a palavra do Senhor, ela adentra o teu coração e raízes são criadas. Raízes são criadas, raízes no Senhor. E esse texto que eu quero ler com os irmãos chama-nos a atenção exatamente para isso, para a necessidade de amarmos o Senhor, a necessidade de nos entregarmos por completo ao Todo-Poderoso. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 14, versículo 21. Somente o versículo 21. Nos diz a palavra de Deus: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. São palavras de Cristo Jesus. Irmãos, aqui está a grande revelação. Eis aqui uma grande revelação que muda por completo a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Muitos não conseguem a vitória na presença do Senhor. Muitos não conseguem alcançar a bênção de Deus porque estão agindo de forma errada, porque não leram a palavra, porque não meditaram na palavra, porque não buscaram a direção do Espírito de Deus para as suas vidas. Estão fazendo no braço, estão fazendo no seu próprio entendimento, estão fazendo com base naquilo que alguém escreveu, com base no ensino de um teólogo, com base no ensino de algum mestre. Mas nós precisamos entender que é necessário observarmos o nosso mestre, o mestre maior, e o mestre das nossas vidas é Cristo Jesus. E Cristo, irmãos, de uma forma bem clara, de uma forma simples, todos podem compreender esta palavra. Não é secreta, é uma palavra simples. Ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eis, irmãos, eis aquilo que nos diferencia dos pagãos. Eis aquilo que nos diferencia daqueles que não conhecem a Cristo. O amor que nós temos para com o Senhor. É um amor, amados, que leva-nos à ação. É o amor que leva-nos à prática de atitudes, através das quais o Senhor é honrado, o Senhor é glorificado. Cristo Jesus diz de forma clara: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Nós temos visto as igrejas cheias, repletas. Muitas coisas são ensinadas nas igrejas nesses últimos tempos. Muitos ensinamentos, muitos movimentos, muitas coisas, irmãos, muitas coisas, misericórdia, quantas coisas. Mas nem sempre, irmãos,
nem sempre é lembrado de ensinar que aquele que ama Cristo Jesus guarda os mandamentos de Deus. Esse ensinamento ele é primordial para a minha vida, ele é primordial para a vida do povo de Deus. Você que me ouve, esteja onde quer que tu esteja nesse momento, aqui no Brasil, fora do Brasil, na sua casa, no local de trabalho, nos ouvindo no seu iPhone, no seu smartphone, não importa, onde quer que você esteja, eu quero afirmar para você, o teu amor para com Cristo Jesus necessita ser ratificado com ações. Amor a Cristo sem ações é enganação, é mentira, é falsidade. O amor a Cristo Jesus, ele é confirmado quando as minhas ações refletem essa realidade. Isto é de extrema necessidade e é por isso que nós estamos repetindo isso. Olha, é de extrema necessidade. Ame o Senhor, mas não esqueça, quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Quem ama Jesus faz a vontade do Senhor. Quem ama Jesus vive no caminho da luz. Quem ama Jesus não ama este mundo. Aqueles que amam a Cristo Jesus entregaram-se por completo, doaram-se por completo ao Todo-Poderoso. O seu prazer está na lei do Senhor, a sua alegria está em satisfazer a Cristo. A sua satisfação, irmãos, não reside mais nas coisas deste mundo, não reside mais naquilo que este mundo pode oferecer, mas a sua alegria está aliada ao fato de servir a Cristo Jesus. Servo de Deus, ouça com atenção, servo de Deus que não tem prazer em servir a Jesus, não é servo de Deus. Me desculpe ser tão explícito, mas você que me ouve neste momento, onde quer que você esteja, se você é uma pessoa que diz, olha, eu sou de Cristo, eu sou membro da igreja, eu sou até liderança, eu sou líder, eu sou diácono, presbítero ou qualquer outro cargo que você venha ocupar, mas se tu não tens prazer em Cristo, se a tua alegria não está no Senhor, se você não tem satisfação em fazer a obra de Deus, se você, tudo quanto faz para o Senhor, tem os poréns da vida, tem os poréns, tem as dificuldades, se você sempre olha e vê por este lado, eu quero afirmar para você que teu amor para com Cristo Jesus, ele é um amor falso, é inexistente, amados. É impossível, povo dos céus, é impossível aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, que não tenham dentro dos seus corações uma chama ardente que os faz desejar cada dia mais estar na presença, estar diante do trono de Deus. É o nosso prazer, é a nossa alegria. Lá no Antigo Testamento diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É alegria naquilo que é de Deus. E o texto é bem claro, o texto chama-nos atenção, é o próprio Cristo que chama-nos atenção. João capítulo 14, versículo 21. Leia mais uma vez, esteja atento à leitura. Disse Jesus, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. O que é que as pessoas fazem? Obedecem aos mandamentos de Cristo. Eis aí o primeiro passo para que nós possamos ter uma vida de vitória, uma vida de realizações, uma vida de satisfação. Se você é um crente abatido, que não tem prazer nas coisas do Senhor, falta-lhe o novo nascimento. Falta-lhe conhecer verdadeiramente o Senhor, falta-lhe verdadeiramente um compromisso com Deus. Você é convencido, mas não é convertido, lavado e purificado no sangue de Jesus. Porque aqueles que são lavados, purificados no sangue de Cristo, mortificam a velha natureza, mortificam a carne, para que o Espírito Santo de Deus sobressaia em todas as atitudes. E é impossível alguém que tenha o Espírito Santo de Deus, o domínio da sua vida, não possua prazer em Cristo Jesus, e seja um crente para baixo, e seja um crente deprê, um crente daqueles, misericórdia, Senhor. Impossível, povo dos céus. O apóstolo Paulo já dizia
que nós até podemos passar pelos abatimentos, pelas tristezas, pelas dificuldades. Mas isto não fica guardado dentro do nosso coração, porque a graça do Senhor, a graça de Deus é como o nascer de um novo dia, o sol há de brilhar na nossa existência. Ficamos sim contristados por momentos, mas não por anos, não por anos. Você que ama o Senhor tem que aprender a servir a Deus. O amor a Cristo só é verdadeiro quando você serve ao Senhor. E quando nós amamos o Senhor, amados, observando a sua palavra, praticando a sua palavra, nós veremos que o Eterno virá sobre nós com resultados maravilhosos e coisas extraordinárias hão de acontecer na nossa existência, porque o Senhor tem prazer, povo dos céus, entenda isso. Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em te dar a prosperidade, Deus tem prazer em encher teu coração de alegria, sim tem, mas nós precisamos estar em linha com a vontade dEle, em sintonia com aquilo que Ele quer que nós façamos, em sintonia com a sua palavra. Há um texto que é muito interessante, está em Mateus capítulo 6, versículo 33. O próprio Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, ouça, buscai, pois, em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar, irmãos, é colocar em prática o cumprimento dos mandamentos de Cristo na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia. Isso é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. É você permitir que a tua carne seja mortificada e que o Espírito seja vivenciado e que o Espírito Santo de Deus domine a tua existência. Isto, amados, é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E você que me ouve, tem buscado em primeiro lugar o reino dos céus? Tem buscado em primeiro lugar o reino dos céus? Nesses tempos difíceis, em que a igreja tem errado o caminho. Sim, irmãos, a igreja tem errado o caminho. Evidentemente que nós não podemos generalizar, ainda há um povo que é fiel ao Senhor, há um remanescente de Deus que procura ser fiel ao Senhor, há um remanescente que prega a palavra viva, a palavra real, sim, há este remanescente, mas também, irmãos, grande parte, um número muito grande de pessoas tem buscado na igreja a solução para os seus problemas, como se a igreja fosse um local de solução de problemas. Esquecem que a igreja é um local para, junto com nossos irmãos, louvarmos e adorarmos o Todo-Poderoso. As pessoas vão à igreja como vão a um supermercado, como vão a uma loja. Vão com objetivos específicos. E o interessante é que o objetivo não é honrar, o objetivo não é glorificar, o objetivo não é exaltar o nome santo de Deus, porque isto não mais é ensinado nas igrejas. Hoje já não se ensina mais a necessidade de uma vida santa, a necessidade de uma vida de compromisso verdadeiro, de cumprimento da vontade do Senhor, de observação dos preceitos de Deus e a sua prática no dia a dia. Hoje já não se ensina isso nas igrejas, porque não é mais interessante ensinar estas coisas. Vivemos dias modernos, e para dias modernos, um evangelho moderno, assim dizem. Mas eu quero afirmar para você, meu querido, você que me ouve, se tu queres a bênção de Deus, se você queres ver o Senhor e ainda nos dias eternos passar a tua eternidade na glória, é preciso voltar para a palavra antiga, a palavra imutável, a palavra que o Senhor reservou e direcionou para aqueles que querem ser fiéis. E você precisa estudar as Escrituras. Cristo diz: errais por não conhecerdes as Escrituras. E nesses dias tão difíceis que nós vivemos, dias complicados nos quais o maligno tem se levantado com toda astúcia para que, se possível, enganar o próprio eleito. Vivemos dias tão difíceis, irmãos, nos quais o maligno tem plantado a sua semente no coração das pessoas com uma capa gospel, plantado a semente do engano com o invólucro gospel. As pessoas têm sido levadas ao engano, as pessoas têm sido levadas ao erro, porque o inimigo tem plantado esta mensagem no coração das pessoas. E quantas igrejas hoje
Já não falam da necessidade de salvação. Já não falam da necessidade de amar a Cristo acima de todas as coisas. Já não pregam as verdades bíblicas, porque vivem envoltas em fábulas, vivem envoltas em palavras que não são bíblicas, em ensinamentos que são espúrios, ensinamentos que não constam na palavra de Deus. Mas é interessante pregar esses ensinamentos, porque isto alegra o ventre, porque isto enche o ventre das pessoas, porque isso, meu irmão, vem ao encontro das necessidades das pessoas em nossos dias. É quando você depara com a igreja ensinando você a necessidade de exigir do Senhor. Você precisa colocar Deus no canto de parede, você precisa reivindicar, você tem que declarar, você precisa colocar Deus debaixo dos teus pés. Faltam falar desta forma, mas é isso que ensina, irmãos. Estão ensinando as pessoas a colocarem Deus como refém. É como se estivessem sequestrando Deus, sequestradores de Deus, e exige resgates. Assim fazem, irmãos. Hoje, com base nas ofertas, você pode exigir a cura. Com base nos dízimos, você pode exigir a prosperidade. Nas tuas boas ações, nas ofertas alçadas, entre outras coisas, você pode fazer Deus refém da tua palavra. Você pode exigir do Senhor. Mas eu quero afirmar para vocês que são palavras que não procedem do Senhor. São ensinamentos que não procedem do Senhor, mas são ensinamentos que procedem das profundezas do inferno, irmãos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, João capítulo 14, versículo 21, nós vamos deparar com uma realidade diferente. O Senhor Jesus disse: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Veja, amados, as pessoas que aceitam, que vivem os ensinamentos do Senhor, que procuram viver em santidade, em retidão, em comunhão com o Todo-Poderoso, essas pessoas provam que ama ao Todo-Poderoso. E Cristo continua dizendo: e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também amarei e lhe mostrarei quem sou. Aqui está, irmãos, a chave da vitória. Aqui está o segredo da vitória. O segredo da vitória para a tua vida. Mas por que você ainda não viu? É porque não tens meditado na palavra, é porque não tens lido a palavra. É preferível ouvir o que se fala, mas não confere na palavra, não mais buscam uma confirmação na palavra. Ouvem aquilo que querem ouvir e seus corações alegram. Mas nós vemos, irmãos, que aqueles que são fiéis ao Senhor, esses são abençoados por Deus. Aqueles que vivem os preceitos de Deus, esses são agraciados com toda sorte de bênçãos. O Eterno, irmão, tem a bênção para você. Mas a bênção que Deus tem para a tua vida não está, meu querido, não está condicionada à tua vida de ofertante, ou à tua vida de dizimista, ou porque fazes campanhas e campanhas e campanhas, isso ou aquilo outro. Não, de forma alguma. A tua vitória está condicionada a uma vida de amor ao Senhor, porque quando você ama a Deus verdadeiramente, quando você ama o Todo-Poderoso verdadeiramente, você vai viver em santidade, e quando você vive uma vida reta, uma vida de santidade, o Eterno acampa os seus anjos ao teu redor. O Eterno é teu protetor, Ele é o teu guardador, Ele é aquele que ampara a tua vida nas suas mãos, Ele é aquele que lhe dá a vitória sobre os inimigos, Ele é aquele que te faz passar por sobre as dificuldades, Ele é aquele que te dá forças para vencer as oposições, para vencer as opressões, para vencer as dificuldades que surgem no meio da jornada. Amados, é preciso amar o Senhor, é preciso amar a Deus. O agir do Senhor para conosco é fruto de nosso amor para com Ele. Quando nós o amamos, o Eterno tem prazer em mover o seu braço ajudador em nosso favor. Mas o que temos visto por aí, irmãos, é um ensinamento em que as pessoas são levadas a dar o que têm, a fazerem grandes ofertas, a serem dizimistas,
a entregarem tudo quanto têm, salário do mês, carro, casa para a igreja, condicionando a isso o mover de Deus. Mas eu quero dizer para você que isso é engano, porque você pode dar tudo quanto você tem. Você pode dar sua casa, o seu salário, você pode dizimar com 30%, você pode ofertar tudo quanto você possui para a igreja. Mas se você não tiver uma vida de comunhão, uma vida de sujeição, você está separado de Deus. Se você vive no pecado, mas é ofertante, se você vive no pecado, mas é dizimista, você continua separado de Deus. Vale ressaltar que as ofertas, os dízimos, o financeiro, não é o caminho que te conduz ao Senhor, mas quem te conduz ao Senhor é aquele que diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quantos irmãos são ensinados a dar o que têm, mas não são ensinados a amar o Senhor, guardando os preceitos de Deus, guardando a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Deus quer? Quantos são ensinados de forma errada? Mas sabe por que embarcam no ensino errado? Porque não querem ler a palavra, não querem meditar na palavra, preferem apenas ouvir, mas não querem fazer como os de Bereia, que conferiam na palavra, que conferiam na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, se aquilo que o apóstolo Paulo ensinava era verdadeiro. Nós precisamos hoje, em nossos dias, também fazer como aqueles, conferir se os ensinamentos são verdadeiros. Nós não podemos ir para a igreja levados pela ganância, levados pelos interesses, porque isto é coisa do inimigo. Isso é coisa da carne, isso é coisa do espírito de engano. Aí você pode até falar: mas Elias Oliveira, eu fiz uma grande oferta, eu dei tudo quanto tinha e eu fui agraciado com tudo quanto eu queria. A pergunta para você é a seguinte: você mudou de vida? Você deixou o pecado? Você deixou o engano? Deixou Satanás? Deixou as práticas que desagradam ao Todo-Poderoso? Se a tua resposta é não, eu quero afirmar para você que tudo quanto você tem não veio de Deus, não veio do Senhor, porque Deus não se deixa comprar, Deus não se faz refém, Deus não se faz refém das ofertas, Deus não se faz refém de dízimos. Se você, meu irmão, se você, meu amado, amado que me ouve, não tem uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, você pode dar o prêmio da Mega Sena acumulada, que você não receberá o mover de Deus na tua vida. É julgamento? Não, é constatação bíblica. Porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E Jesus fala de forma clara: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se você vive no pecado, na mentira, nas obras da carne, se você vive no pecado, na prática das obras da carne, qual é o espírito que está agindo na tua existência? Reflita, analise, para que você tenha a salvação na tua vida. Qual é o espírito que está movendo na tua vida? É o Espírito de Deus? Como, meu amado? O Senhor é justo. O Senhor é justo e Ele honra a sua palavra. Jesus é justo, Deus é justo, o Espírito Santo de Deus é justo e Ele honra a sua palavra. Ele honra os seus ensinamentos. Os ensinamentos do Senhor são ratificados ainda hoje em nossos dias. Impossível Deus ir contra a sua palavra. Queres a proteção do Todo-Poderoso? Queres a vitória? A porta de emprego que se abre? Queres a prosperidade? Sim, podemos querer estas coisas, não é pecado. A saúde, a cura, um casamento, a vitória em meio às dificuldades. Não é pecado desejar essas coisas, não é pecado almejar essas coisas, meus amados, não é. E o Senhor tem isto para nos dar. Ele fala na sua palavra que Ele tem isto para nos dar, irmãos. Mas há uma condicional. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queres a vitória, queres a prosperidade, queres o casamento, queres ser bem-sucedido em tudo quanto faz?
tem que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus é entregar a tua vida, irmãos, é entregar a tua vida para Cristo, é amar a Cristo acima de todas as coisas, é viver a verdade do Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, é fazer aquilo que Deus quer, é fazer aquilo que Deus quer com todo o desejo da tua existência, é fazer aquilo que Deus quer com todo o teu ser. Essa é a condição que o Senhor exige. Mas se você não vive dessa forma, meu irmão, ou irmã que me ouve, se você não vive uma vida de compromisso com Jesus, de santidade, de retidão, de observação dos preceitos do Todo-Poderoso, lamento te dizer, mas você está separada do Senhor. Você pode ser membro da igreja, até um oficial da igreja. Você pode ser um pregador, pode ser um cantor, levita. Você pode ser qualquer coisa. Você pode até fazer um monte de coisa no templo. Mas aqueles lá nos dias passados, nos tempos de Jesus Cristo, aqueles que estavam à frente do templo não o conheciam e rejeitaram ao Senhor, mas estavam na prática das suas obrigações à frente do templo, mas rejeitaram a Cristo Jesus. Hoje nós temos visto da mesma forma o sacerdócio, os oficiais que estão à frente do templo, mas que rejeitam a palavra, que rejeitam o ensinamento do Messias, porque não amam verdadeiramente o Todo-Poderoso e são levados por toda sorte de engano. A Bíblia diz que nos últimos dias o espírito de engano se levantaria com força, com muita força, e grandes coisas ele faria, grandes coisas Satanás faria nos últimos dias, e é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. Amados, esteja atento à palavra. O nosso parâmetro de vida não é aquilo que o homem diz, mas o nosso parâmetro de vida é aquilo que Cristo diz, aquilo que o Espírito Santo de Deus diz, e isso está narrado nas Sagradas Escrituras, e diz ainda, se levantar mesmo que seja um anjo, com uma palavra diferente desta, que seja anátema, que seja condenado, porque não procede de Deus. Se nasce hoje e se levanta dentro da igreja, homens, profetas, que pregam o evangelho, destituídos da verdade de Deus, é preciso rejeitá-los, porque não falam em nome do Senhor, mas falam em nome de Satanás, falam em nome do espírito de engano. Não se deixe enganar, porque Satanás tem poder para isto, e ele, se possível, enganaria os próprios eleitos. E se a palavra diz que, se possível, enganaria os próprios eleitos, é porque a mensagem é extremamente semelhante, é extremamente parecida. A mensagem é quase igual, amados. São coisas mínimas. Mas o que nós temos visto na igreja contemporânea não são coisas mínimas, por incrível que pareça, mas são coisas grandes como elefantes, e que as pessoas estão engolindo. São heresias grandes como os elefantes, e as pessoas estão engolindo. Estão engolindo, irmãos, porque não querem mais saber de Deus, não querem mais conhecer a palavra, não querem mais viver os princípios do Todo-Poderoso. Mas, irmãos, o conselho que eu dou para você, em nome de Jesus, é que tu voltes para a verdade, voltes para o evangelho da salvação, volte para o ensinamento de Cristo. Ame o Senhor com todas as tuas forças, ame o Senhor com toda a tua vida, ame o Senhor com todo o teu vigor. Rejeite as mensagens espúrias, rejeite as mensagens mentirosas, rejeite as mensagens antibíblicas, rejeite as mensagens do engano. E pratique a vontade do Senhor, faça com que a graça do Senhor se manifeste na tua vida e através da tua vida, para que você possa ser um atalaia do Todo-Poderoso, a pregar o verdadeiro evangelho que as pessoas não querem mais ouvir em nossos dias, o evangelho verdadeiro para as quais as pessoas estão com seus ouvidos fechados, porque como lá no Antigo Testamento, as pessoas querem ouvir e pregam aquilo que são agradáveis aos ouvidos, aquilo que elas querem ouvir, aquilo que vem a satisfazer os seus corações e anseios. Mas a mensagem que a igreja deve proferir
é a mensagem da salvação, é ensinar a igreja a viver em santidade, a viver os princípios do Todo-Poderoso, a amar o Senhor com todo o seu ser, a ponto de rejeitar tudo aquilo que não procede de Deus, fechar a porta para este mundo e permitir apenas que aquilo que é dos céus, lá do alto, possa encher os seus corações. Você que me ouve, como está o teu coração? O teu coração está em comunhão com o Senhor? Tens deixado que a palavra de Deus adentre o íntimo, o mais fundo do teu coração? Tens amado verdadeiramente a Deus? Há no teu coração uma chama ardente, um prazer que não se acaba em fazer aquilo que é de Deus? Se aquilo que é de Deus é um fardo na tua vida, é indício que você está partindo para o inferno. É indício que você não tem comunhão com Deus. Porque eu quero afirmar para você, e ouça com todas as letras, é impossível alguém que ame o Senhor, alguém que ame a Deus e guarde os seus mandamentos, que não tenha um coração alegre, um coração formoso, um coração cheio da alegria, porque é a habitação do Espírito, e o óleo do Espírito, o óleo de alegria é derramado sobre aquele que ama o Senhor. Para você refletir, se não tens alegria no Senhor, apesar de 20 anos de igreja, se não tens satisfação em Deus, apesar de toda a vida numa igreja, está no tempo, é o tempo oportuno para você dar uma parada, para que você analise se amas verdadeiramente o Senhor. Porque se tu amas verdadeiramente a Deus, o teu coração será movido pela chama, a chama da presença do Espírito de Deus no teu ser. Quando a chama do Senhor está acesa dentro do nosso coração, nós somos felizes e temos prazer naquilo que é de Deus. E aqueles que possuem os seus corações cheios com o Espírito Santo, esses são agraciados pelo Todo-Poderoso. O Eterno virá sobre essas vidas, os abençoará com toda sorte de bênçãos, os fará ser prósperos sobre a face da terra, os fará ser bem-sucedido no seu trabalho, abrirá a porta para o casamento, porta para o emprego. Enfim, o Todo-Poderoso, Ele lhe dará o desejo do teu coração. Mas lembre-se, o teu coração precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E você que tem ofertado, tem dizimado e exigido de Deus a bênção, uma palavra para você: entregue a tua vida para Cristo Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador da tua existência. Guarde os seus mandamentos. Permita que o Espírito de Deus trabalhe a tua vida. Mortifique a tua carne, os teus interesses, as tuas ambições, e permita que o Espírito de Deus dirija teus passos. É assim que funciona, irmãos. E se a tua igreja prega uma mensagem diferente dessa, que seja anátema, porque é uma mensagem mentirosa, é uma mensagem antibíblica. Lembre-se, o pecado separa o homem de Deus. E se você vive no pecado, não são as tuas finanças que vão religá-lo ao Senhor, porque o caminho é Jesus e só passa por Jesus aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que observam os preceitos de Deus, aqueles que vivem segundo o Espírito Santo do Senhor. Pratique os frutos do Espírito. Viva os frutos do Espírito. Viva os frutos do Espírito. Mortifica a tua carne, e que as obras da carne não tenham lugar no teu coração, e verás que Deus te abençoará com toda sorte de bênçãos. Nos diz a palavra, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ainda disse, está em João, capítulo 14, versículo 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Experimente Deus na tua vida, e você terá uma história de vitória para contar
Uma história de vitória sobre o pecado, sobre Satanás. E uma história de vitória sobre a face da terra. Nessa jornada em direção aos céus. E lá na glória terás motivos sem par. Motivos sem par. Para glorificar o Todo-Poderoso por tudo o quanto Ele tem feito por você. Que Deus o abençoe. Que a graça do Eterno te envolva, que o poder do Senhor se manifeste na tua vida e que o amor verdadeiro de Cristo, leve-o à prática dos seus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 370. Vivos, o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos.